Pessoal, vamos lá então. Agora o tema desse vídeo vai ser como que a cóclea ela consegue fazer a conversão de um sinal mecânico em um sinal elétrico, tá bom? Então o que eu vou mostrar para vocês no quadro aqui agora é um zoom dentro da cóclea. Se a gente pegar essa cóclea, um pedacinho dela, a gente abrir aquele caracol, né? A cóclea parece uma carapaça de um caracol ali. Se a gente olhar ali dentro, vamos encontrar mais ou menos esses três componentes aqui. Esse primeiro aqui é um líquido coclear, né? Um líquido que fica ali dentro da cóclea. Esses pontinhos aqui, que parecem algas até nesse meu desenho, são as células ciliadas. Elas são super importantes para essa análise, tá? Então, células ciliadas. Ciliadas vem de cílios, tá bom? Elas têm um formato parecido com um cílio. Então, elas estão imersas dentro desse líquido coclear aqui. E elas estão conectadas em uma rede de nervos, né? Uma rede de células nervosas que vão conduzir sinais elétricos até o cérebro. Qual rodovia que elas vão utilizar para chegar até o cérebro? É a rodovia do nervo auditivo. Beleza? Então, como que essa conversão acontece? Lembram-se lá do vídeo anterior, que a gente viu agora há pouco, então espero que a memória esteja boa. O sinal chega pelo ouvido externo, então ele entra dentro do pavilhão auricular e é conduzido até o ouvido médio, correto? No ouvido médio tem as estruturas ali de tímpano e ossículos que vão fazer a amplificação daquele sinal para levar até a cóclea. Então, como que essa amplificação acontece? Uma pequena vibração que a gente escuta quando eu falo com vocês bem baixinho, ou quando eu grito bastante, eu estou gerando uma vibração mecânica, aproveitando as partículas e moléculas que existem no ar. Se isso aqui fosse um vácuo, como aqueles filmes que a gente sempre comenta, né? Filme de espaçonave e astronaves ali, vive fazendo BUM, o que não deveria acontecer, porque no espaço, na ausência de moléculas e partículas, não há transmissão mecânica desse som. Então, essas vibrações mecânicas que eu escuto, elas são bem pequenininhas, certo? Aí quando elas batem ali no tímpano, que os ossículos mexem, eles são uma engenharia mecânica que permite com que eles mexam, elas amplificam a vibração. Então se eu fiz uma vibraçãozinha assim quando eu falei, depois que passa pelo tímpano e ossículos, eles vão bater assim na cóclea. Então, tum, 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 para a cóclea é um tum, 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 beleza? Quando eles batem, né, quando os ossículos batem ali, o estribo começa a dar um toque, toque, toque na cóclea, o que acontece é que esse líquido que tem aqui dentro, ele vai gerar uma onda, uma vibração. Essa vibração, essa onda gerada, o que ela vai fazer com esses cílios? Ele está lá, paradinho. Veio um som, opa, movimentou. Veio outro som, opa, movimentou. E é um som baixinho, movimentou um pouquinho. E é um show de rock, eu estou perto da caixa de som, uau, movimentou bastante. Tá bom? E aí, quando essa célula aqui, ela se movimenta, algumas coisas acontecem. Entre essas coisas, é muito parecido com aquelas bombas de sódio e potássio que a gente vê para a fibra muscular, mas é um outro princípio, mas só para a gente poder pegar mais ou menos a ideia. Quando ela se mexe, há uma despolarização dessa região. Então, o que era positivo e negativo inverte a polaridade, certo? Essa inversão de polaridades por reações eletroquímicas ocorridas ali dentro faz com que eu gere uma diferença de potencial. Então, o movimento da célula ciliada faz essa diferença de potencial ocorrer. Essa diferença de potencial gera uma corrente elétrica muito pequenininha, mas ela gera cargas com uma frequência específica e intensidades específicas. Então, frequências graves geram tons mais graves geram frequências mais baixas, tons mais agudos geram frequências mais altas, né? A pessoa que falou baixinho, intensidade mais baixinha, a que falou mais alto gera uma intensidade mais alta. Tudo isso aqui vai ser representado na forma de um sinal elétrico, onde intensidade e a corrente dela e a frequência, vou até colocar aqui amperes e esse aqui de frequência. Só invertir aqui. Mas, então, intensidade e a frequência vão dizer qual que é a natureza daquele som. E é assim que o cérebro, uma vez que ele vai captando
cada um desses sinais das células ciliadas, ele consegue acumular aqueles valores e esses valores percebidos pelas células como um todo vão compor o quanto eu escuto. E aí foi o que eu comentei com vocês, da importância de que possíveis lesões nesse nervo podem levar a pessoa a uma surdez permanente. Por quê? Se uma dessas células aqui, elas morrem, eu vou ter uma perda auditiva. Né? A gente tem milhares, milhões de células ciliadas na nossa cóclea. Se uma morre, a outra morre, eu vou ter uma perda auditiva, mas as que restam vão conseguir ainda conduzir aquele som. Por outro lado, se eu tenho uma lesão aqui, e aí não há a transmissão do sinal elétrico, ele chega até aqui, e aqui cadê? O que isso representa? Esse sinal, por mais que as células estejam fazendo o balé delas, de conversão de estrutura mecânica, de sinal mecânico, desculpe, em sinal elétrico, esse sinal não vai chegar nunca ao destinatário, que é o cérebro. Então a pessoa teria uma lesão permanente. O que pode levar a esse tipo de lesão? Algumas coisas que ocorrem na nossa vida, né? Mas geralmente esse tipo de lesão dessa magnitude, elas estão muito associadas ao momento em que a criança vai nascer, no momento em que o ser humano está sendo gerado, ou muito relacionado à primeira infância. Então é quando é uma criança muito jovem ainda. Então, por exemplo, no processo de formação daquele feto, algum problema de formação daquela estrutura ocorreu que fez com que ele tivesse esse rompimento, né? Então, antes dele nascer, houve essa lesão. Um caso muito comum de crianças que nasceram com audição plena e ao longo da vida tiveram essa interrupção permanente, né? Houve uma cisão do nervo auditivo ou alguma dessas estruturas da cóclea, é meningite. Então, a estrutura, né, da caixa craniana da criança ainda está muito sensível. As coisas ainda estão em formação, a gente vê que a moleira do bebê ela começa a se formar com o passar do tempo e por aí vai. Uma meningite naquela região vai inflamar a meninge. A meninge está muito próxima ao nervo auditivo. Eu estou na dúvida se em algum momento eu falei nervo óptico para vocês aqui, tá bom? Porque como o tema da próxima aula envolve nervo óptico, se eu falei nervo óptico nesse momento, vocês me perdoem, tá bom? A gente está tratando exclusivamente de nervo auditivo. Então ela vai lesionar esse nervo auditivo e faz com que uma criança que escutava passe a não escutar mais. Lesões permanentes nessa região aqui, em adultos, geralmente estão associadas a impactos, a traumas. Então não é tão comum você ver uma pessoa que teve algum problema assim e levou adulta já levou um problema desse. Então, ou é um trauma, né, ela teve um acidente, teve um rompimento de alguma daquelas regiões, ou talvez por alguma questão tumoral, né? Houve uma região ali do cérebro que foi danificada por um tumor e na retirada do tumor, ou pela sua própria expansão, houve um consumo daquela região que processava a audição. Perfeito? Então, em face dessas informações todas, é onde eu vou conversar com vocês e a gente vai começar a projetar algumas coisas no próximo vídeo. Fechado? Valeu, daqui a pouquinho eu volto.